nessa noite para ofertar e para dizimar. Amém? Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Vamos adorar o Senhor, diga pra Ele. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro Meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro Meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, muito mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença. Você pode declarar isso pro Senhor nessa noite? Vamos, vamos. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale muito mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença, tua
para o Senhor nessa noite. aos pés do meu amado. Pega as suas mãos aos céus e diga: Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, sim, Jesus. aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Fala pro Senhor isso. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Dê um aplauso bem gostoso pro Senhor nessa noite. Som. A paz. Amém. Boa noite a todos. Que bênção que nós estamos aqui. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Pai, pela Tua presença. Obrigada, Pai, pela Tua obra em nossas vidas, Senhor. Porque até o dia do Senhor voltar, nós estaremos sendo ainda moldados, ensinados. E nos dá, Senhor, esse coração ensinável, tantas coisas que nós temos para melhorar, para aprender contigo. Por isso nós estamos aqui nos reunindo como igrejas, reconhecendo o como nós somos falhos ainda, fracos e que ainda precisamos nos aperfeiçoar, nos aproximar mais de Ti e do que o Senhor quer para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesta noite, a palavra que o Senhor me deu é sobre o servir, a nobre função de ser servo. Eu estava pensando sobre o servir, né, na casa de Deus, o servir na obra dele. Eu me lembrei de uma historinha que eu contei para as crianças antes de dormir. Antes delas dormirem, geralmente é o Gustavo que tem mais criatividade. Mas eu um dia fui colocar elas para dormir e ou a gente conta uma história da Bíblia ou inventa, né? E ali naquela historinha ali que eu contei para elas, hoje voltou essa história na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, quantos ensinamentos tem naquela história, que apesar de ser para uma criança, para crianças, né? Nós adultos às vezes não conseguimos entender aquelas coisinhas básicas. E eu criei lá uma história de uma abelhinha pequenininha que ainda era bebê e que não podia participar ainda da colmeia. E a mãe foi preparando aquela abelhinha para que ia chegar um dia que ela ia poder participar. E ela falou, olha, é amanhã, chegou o dia, você cresceu e você vai participar da colmeia, da produção de mel. E aquela abelha ficou toda feliz e se imaginando como uma estrela ali, imaginando todos olhando para ela, a importância que ela teria. E quando ela chegou, ela viu uma multidão de abelhas. E ela era só mais uma. E ela era ali só mais uma. E ela voltou para casa decepcionada. Falou, mãe, mas eu pensava que eu ia fazer mel, que todo mundo ia olhar para mim e eu era ali só mais uma. Ela falou, filha, nós fazemos parte de uma comunidade. E não é para você aparecer, é para você fazer o que tem que ser feito. E aí eu lembrei desses conceitos tão básicozinhos que eu contei ali para ela e que nós adultos às vezes agimos como essa abelhinha mimada, que queremos ser o centro das atrações. E hoje a gente vai aprender com Jesus o que é esse servir, o que é o serviço que Jesus nos ensinou. Vamos lá em Mateus capítulo 20. Vamos ler do versículo 20 ao 28.
Mateus 20, do 20 ao 28. O pedido de uma mãe é o título desse texto. E diz assim: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos. Prostrando-se, lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados para meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui nós vemos uma mãe com seus 2 filhinhos, que a gente imagina, né? Deve ser 2 filhinhos, mas não. Ela era mãe de 2 discípulos de Jesus. Ela era mãe de Tiago e João. E ela chegou com os seus 2 discípulos, que provavelmente eles foram ali: mãe, dá uma força. Olha só, nós estamos entre os 12, andando com Jesus. E ele está o tempo todo falando de um reino. Mãe, quem sabe você indo lá pedir uma participação no reino dele. Eu fico com o Ministério da Saúde, ele o Ministério da Fazenda. Eu acho que é isso que passava na cabeça deles. Jesus está aí, ele veio, ele vai derrubar Roma, ele vai fazer um governo. Mãe, fala para ele, para a gente ter um ministério, ter uma ajuda, ter uma participação. Eles não tinham entendido nada. E Jesus fala assim: vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Vocês não podem beber o meu cálice, o cálice que eu vou beber. E eles: não, nós podemos, nós vamos beber sim. E na verdade eles beberam. Tiago foi um mártir, foi martirizado, foi, como é que fala? Torturado. João foi exilado. Então realmente o cálice, eles beberam. O sofrimento que Jesus passou, eles também receberam muito sofrimento, por causa do nome de Jesus, por seguir a Jesus. Mas sentar ao lado de Jesus para eles era assim: nós queremos destaque. Como aquela abelhinha que eu contei. Eu quero aparecer, eu quero ficar ali, eu quero poder. E nós olhamos para eles, às vezes julgando, né? E a gente fala assim: mas que sem noção, eles estavam ao lado do próprio Deus, estavam pensando em aparecer. Mas será que nós não faríamos o mesmo? A gente fica amigo de um político, a gente já fala: será que tem alguma vaga aí para mim, em algum lugar? Muitos de nós, humanos, seres humanos, conhecem alguém poderoso, será que ele consegue um emprego melhor, alguma coisa? E eles estavam assim, querendo alguma oportunidade. E os outros 10? Vamos ver se os outros 10 escaparam? Os outros 10, no versículo 24, quando ouviram isso, ficaram indignados. Não pelo que eles falaram. Ficaram indignados porque, como assim eles vão pedir lugar? Por que não a gente? E Jesus, vendo aquilo tudo, ele quis tirar uma lição. Como nós pais, quando a gente vai ensinar alguma coisa para o filho, a gente aproveita: deixa eu pegar essa deixa aqui, já vou dar uma lição nos meus filhos. E Jesus foi e deu uma lição neles. E Jesus mostra para eles: vocês não entenderam. Vocês sabem que os governantes, lá no versículo 25, vocês sabem que os governantes das nações as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas vocês não.
com vocês não será assim. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá servir, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo. Naquele tempo, o escravo não era nem considerado gente. Não era gente, não tinha vontade. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas veio para dar a sua vida. Eu fiquei vendo hoje alguns pequenos vídeos lá de uma reunião. Eu estou por fora. Que reunião que é aquela dos presidentes que está acontecendo? G7. É um tal de empurra. Eu quero aparecer, eu quero ficar do lado do Trump, que o Trump está né? Vocês repararam? Vocês viram algum vídeo? Não está assim? E aí, o Trump ignorou esse, o Macron ignorou, e todo mundo ali querendo ser o centro. Esse é o coração do ser humano. Nós queremos o centro, nós queremos estar no topo, nós queremos o ego, queremos ali, eu quero ser popular. Começa ali na infância, eu quero ser o menino ou a menina popular da minha sala. Eu quero chegar e todo mundo, uau! E depois a gente vai crescendo, eu quero ser o maior, como é que fala? Empresário da cidade. Eu quero ser o melhor funcionário que possamos ser. Mas é sempre buscando aquilo de eu quero ser o primeiro. E Jesus vem e tira o tapete deles, fala assim, vocês não entenderam nada. E ele vai explicar lá em Lucas, capítulo 17, 20, que o reino dele não tem nada disso. O reino dele não é o que eles estavam pensando. Lucas 17, capítulo 17, versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, os fariseus também estavam achando que o reino de Deus era esse, aqui na terra. E Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus não é visível. E para nós, seres humanos, orgulhosos, sempre buscando reconhecimento, sempre buscando as coisas deste mundo, é difícil entender o que é o reino de Deus. Porque nós temos essa natureza caída, essa natureza que precisa ser morta todos os dias. Todos os dias, quando nós acordamos, nós precisamos matar o velho homem, a preguiça, a cobiça, a inveja, os ciúmes, e tudo isso que está ali impregnado, o ódio, a ira. Tudo isso que está impregnado no homem caído, nessa natureza caída. Então Jesus, ele mostra, vocês precisam entender que o reino de Deus, ele além de não estar neste mundo, ele vai contra o mundo. Ele vai no caminho oposto. Não sei quem já assistiu aqui aquele The Chosen, né? Aquele filme, a série sobre Jesus. E a abertura dele eram ali vários peixinhos nadando para o mesmo lugar e somente um indo contra a correnteza. Aos pouquinhos outros começam a ir também. Esse é o reino de Deus. Enquanto todos buscam algo por interesse, enquanto todos buscam se sentir superiores, você não. Enquanto todos buscam os seus interesses, você vai buscar o interesse de Jesus. Enquanto todos buscam serem servidos, você vai buscar servir. E ali em Filipenses capítulo 2, vamos lá em Filipenses. Hoje tem culto que eu faço um versículo só. Hoje eu vou dar uma passeada aqui. Se vocês não quiserem abrir, não tem problema, eu vou abrindo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso vai totalmente contra o mundo. Quando você hoje em dia faz algo,
as pessoas já ficam, o que você vai ganhar em troca? Uma pessoa chegou e perguntou pro pastor, mas você ganha muito dinheiro com essa igreja? Porque não faz sentido. Não faz sentido para as pessoas. O que te leva a estar aqui há 26 anos, abrindo essa igreja todas as quintas, domingos e quando temos outros dias, sem interesse nenhum? Isso é o reino de Deus. E precisa ganhar algo em troca? Quando nós fomos para a África, né, quantos nos perguntaram, mas é um bom salário? Não tem salário. Mas como assim? Vocês não vão ganhar nada. Nós vamos ganhar, mas não nessa terra. Talvez lá no céu a gente ganhe parabéns. Muito bem, você contribuiu um pouquinho. Mas não é essa a função. Não é buscar aquilo, porque nada façais por ambição egoísta. É o que esse mundo busca. É só para mim. Hoje em dia, a maioria não, graças a Deus, mas muitos já não querem mais ter filhos, porque como assim eu vou deixar de ter a minha vida, a minha carreira? Vou interromper a minha carreira para ter filho? E não, vou ter um cachorrinho lá. É ambição egoísta. Eu não, vou comprar, eu já ouvi uma pessoa falando assim, eu vou comprar um carro que só tem 2 lugares, que eu não dou carona para ninguém. Já vi pessoa falando assim, eu olho na minha porta assim, ó, se tem algum vizinho, se não tem eu saio correndo, porque eu não gosto de ver vizinho. Isso é egoísmo. Porque naquele momento o seu vizinho pode estar passando com alguma necessidade e você poder ajudar, você poder mostrar Jesus na vida dele, ser luz na vida dessa pessoa. Mas humildemente se considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso não quer dizer se considerar inferior. O Senhor Jesus não fala se considere um nada, um inferior, não. Mas coloque o outro acima dos seus desejos, das suas vontades. Faça para o outro o que você gostaria que fizessem para você. Outro dia a gente estava ali no supermercado comprando uns lanchinhos lá que a gente ia fazer um piquenique. Nós 4, né? Eu, Gustavo, as meninas. E tinha uma senhorinha ali comprando pão e ela, moço, será que 2 fatias de mortadela vai dar meu dinheiro? E ela assim, preocupada. Ela ia comprar 2 pães, 2 fatias de mortadela. E eu falei, compra o que a senhora precisa e aí depois eu vou te ajudar. Aí ela foi, comprou tudo, eu fiquei esperando ela no caixa. E nessa de pagar, misturou as sacolas. Chegamos no piquenique, a Larissa abriu correndo a sacola, cadê meu pãozinho de chocolate? E ela abriu, cadê meu pão de chocolate? Era um croissant recheado de chocolate. Eu falei, filha, uma pessoa hoje está muito feliz, porque ela ia comer só pão com mortadela e vai comer croissant de chocolate. E ela começou a chorar, e eu ensinei para ela que ela já comia esse croissant de chocolate outros dias. Mas que aquela senhora e o filho dela talvez nunca tivessem comido. E ao invés de comer o pão com a mortadela e o suco, ainda iam ter a sobremesa. E ali, depois ela passou, não chorou mais e foi brincar. Mas a gente tem que ir ensinando, né? Desde cedo, a não pensar em nós. Como nós somos abençoados. Como nós recebemos e por que não abençoar? Às vezes uma irmã vai lá na minha porta, né, irmã, me levar um queijinho delicioso de Minas. Porque não é egoísta. Porque pensa no outro, está lá assim, nossa, mas esse queijo aqui é tão gostoso, acho que aquela família vai gostar. Isso não é, isso é andar na contramão. O que eu vou ganhar com isso? Eu não vou ganhar nada, mas não é para ganhar. O Senhor Jesus nos ensina isso, que nós devemos cuidar dos interesses dos outros. E lá em Lucas, como eu falei, vocês nem precisam ficar abrindo, tá, irmãos? Eu vou abrindo. Lá em Lucas 22, 27, ele vai falar que o maior é aquele que serve. Jesus mostra que o reino dele anda na contramão deste mundo. Nem precisa abrir Lucas, nós vamos direto lá para 2 Timóteo 3,
capítulo 3, 2 Timóteo 3, do 2 ao 5, diz assim: os homens são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses. Aqui em 2 Timóteo nós vemos o retrato do que a nossa sociedade, que a humanidade tem se tornado. Mais amantes dos prazeres do que de Deus. Tendo a aparência de piedade. Muitos estão com aquela aparência, né? Não, mas eu sou tão piedoso, mas na verdade é egoísta. Porque, meus irmãos, por mais que eu esteja ali, fazendo algo por alguém, sempre eu devo olhar para onde está a minha motivação. Tenha o costume de olhar para dentro de você. Faça perguntas como: por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Se a sua motivação estiver errada, não adianta. Você pode estar servindo a Jesus, achando que está fazendo, trabalhando com Jesus, mas Jesus já não está mais no barco. Isso nós vemos muito nos dias de hoje. Está aumentando, porque com as redes sociais, eu posso ir lá para outro continente, vou lá na África, mas a minha intenção lá é tirar fotos, é tirar para ganhar likes. E se a minha motivação é ficar famoso pelo que eu estou fazendo, outro dia até minha mãe me mostrou um perfil, né, de uma mulher que está lá na África e tal, e eu falei assim: mãe, eu não sei, não me senti bem, não continua vendo essa mulher aí não. Porque uma coisa é eu ir para lá e atender as necessidades, fazer o que é necessário. Outra coisa é eu ficar assim: ai gente, olha que sofrimento dessa criança, e filmando. Olha só ela comendo aqui, caída no chão. Para que eu estou? Qual é a motivação do meu coração? Né? Então nós devemos sim fazer a obra do Senhor. Não sermos egoístas, mas sempre olhando para não ter essa aparência de piedade que fala aqui em 2 Timóteo. Para não ter essa falsa humildade, falsa, né? Parece que eu estou fazendo a obra, mas eu estou distante do Senhor. E já estou quase, não estou terminando não. E lá em Romanos 12, no capítulo 2, diz assim: o nosso padrão, ele não deve ser como o desse mundo. Nós devemos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Você tem que transformar a sua mente em Cristo. Se você está acostumado a viver em um mundo de interesses, em que as reuniões de amigos têm que surtir algum resultado, se tudo vai em troca, eu preciso de uma troca, lá em Romanos 12, 2 fala isso: renovai a sua mente, olhe para o Senhor Jesus, como o Senhor está querendo que você pense sobre o reino dele. Então, quem quiser ser grande, seja pequeno. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser servido, que sirva. Vamos agora lá para Filipenses 2, de novo, onde a gente já estava. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Meus irmãos, isso é tão importante. Nós sairmos um pouquinho da casinha, né, dos nossos interesses. O que eu preciso, o que a minha família precisa, o que eu posso fazer para mim. Abre um pouquinho. Como eu posso ser útil na igreja? Como eu posso ser útil na minha vizinhança? Ali no Antigo Testamento, quando a igreja estava sendo formada, quando o Senhor começou a dar as ordens de como seria o templo, Ele separou um povo, uma tribo, que era a tribo de Levi, para apenas servir.
Eles é que eram responsáveis por levantar a tenda, onde ia ser feitos os cultos. E eles é que faziam toda a cerimônia de culto. E eles que cuidavam dos sacrifícios e tudo mais. Mas o Senhor, conforme nós vamos vendo, né? Quando o Senhor Jesus vem e Ele estabelece um novo tempo, em que não tem mais o templo, não tem mais o sacrifício, porque Ele foi o cordeiro sacrificado, nós vemos que essa responsabilidade não é mais de um grupo. Essa responsabilidade de cuidar e olhar para o outro passa a ser de todos nós. Se você for ler Atos, você vai ver como a igreja de Atos se unia e pensava, o meu irmão que está aqui do lado está passando necessidade. Tinha um grupo que levantava comida, dava comida todos os dias para as viúvas, para os órfãos. Eu preciso olhar para o meu irmão com um olhar de cuidado. No culto que nós tivemos agora do Maná, eu achei assim lindo, não lembro qual que foi a irmã, acho que foi a Cláudia, que veio e me falou, Bruna, você viu que a irmã fulana de tal estava de sandália, naquele frio? Eu não tive esse olhar. E ela olhou para o pé daquela irmã e falou assim, ela está com frio. E aí corri, providenciei o sapato para ela e para os filhos. Então, por que se eu estou quentinha, eu não preciso mais olhar, pensar no outro? Será que meu irmão comeu? Será que meu irmão está bem? No Maná, meus irmãos, quantas pessoas nos falam, mas por que vocês não fazem de um jeito mais simples? Deixa algum lugar, eles vão pegar, não fica servindo tanto, eles vão ficar mal acostumados. Eu posso te falar uma coisa? Eu tenho prazer de servir essas famílias. Mas eu acho que muitos estão perdendo a oportunidade de participar com a gente. Tenha esse prazer de estar com a gente também. Não é uma dificuldade para a gente. Não é uma luta para a gente acordar e vir aqui fazer um culto. Porque se eu fosse só deixar em algum lugar e eles pegam, eles não teriam os ensinamentos que eles estão tendo. Nesse domingo passado, a Cláudia deu o testemunho dela. E eles puderam ali sonhar, pensar, nossa, se a Cláudia conseguiu avançar e ter hoje o dinheiro dela, eu também posso. Cada culto tem sido um ensinamento. Às vezes a gente acha assim, não vou ficar fazendo muito, senão o outro vai ficar mal acostumado. Se ele ficar mal acostumado, o problema é com ele. Mas a sua parte você faça. Faça o que o Senhor tem te chamado. Não faça o mínimo. Quando nós morávamos lá em Moçambique, acho que na nossa cidade devia ter o quê? Uns 5 carros no máximo, a cidade toda, né? Então, quando a gente saía de carro, era todo mundo gritando, boleia, boleia, carona, boleia, carona. E eu nunca tinha assim, aquela oportunidade de andar sozinha de carro, não. O carro era sempre lotado, e lotado mesmo, um por cima do outro. A gente ia andando e pegando e deixando lá onde a gente ia. E teve um dia que eu estava andando na estrada e uma senhorinha não pediu boleia. Mas ela estava andando devagarzinho, com um pequeno embrulhinho aqui, né, nas costas, um pano. E eu parei. Falei assim, estranho, ela não me pedir carona, não me pedir boleia. E ela está andando devagar, é uma senhora. E ali, muitos de vocês já conhecem a história, né? Que eu conheci a Chica, que está ali na foto. Depois vocês podem ver uma foto que a Larissa está olhando ali para ela. E a senhora, que é a avó dela, está sentada do lado. E essa senhora estava carregando a netinha. A mãe tinha morrido quando ela tinha 2 dias de vida. E ela ficou sem ter como mamar. Ela já tinha 2 meses, mas ela tinha aparência de uma bebê de dias. Porque eles estavam dando marreu para ela tomar, que é uma bebida feita da mandioca fermentada. Terrível, horrível. Eles gostam, né? Mas eu não gosto. Agora imagina um bebezinho que ao invés de estar se alimentando do leite da mãe, estava se alimentando dessa bebida. E eu tive a oportunidade, porque eu não fiz só o que era esperado. Ela não me pediu boleia, para que eu vou dar? Não, eu quis parar. Eu quis entender por que aquela mulher estava andando tão devagar, tão cabisbaixa. Porque o problema dela é meu. E naquele momento eu pude deixar ela na casa dela. Falei, agora a senhora espera e eu vou comprar tudo. Porque eu perguntei, o que a senhora tem para essa criança? Não tenho nada.
Então, aguarda. E nós fomos, compramos todo o enxoval, tudo que ela precisava. O enxoval dele, gente, não é nem 1/5 do que é um enxoval de uma criança daqui, no Brasil. Né? É muito, muito simples, é panos, eles usam muitos panos, a bacia, e comprei muito leite. E fui no hospital, na mesma hora fui lá no hospital, falei, encontrei uma criança assim, assado, o que eu faço para ajudar? E aí eles falaram, todas as semanas você tem que trazer ela para a gente, que nós vamos acompanhando se ela está engordando e vamos ensinar a avó dela a fazer as papas lá, e vão dar um suplemento também. E eu passei a ter esse compromisso. Eu adotei a Chica. A Chica hoje, adotei assim, né? Nesse tempo que eu estive lá. A Chica hoje chama Missionária Bruna, né? Eles mudaram o nome dela para Missionária Bruna. Porque se eu coloco os interesses do outro maiores do que os meus, eu posso ter a oportunidade de participar um pouquinho da obra do Senhor. Eu posso deixar de ter a vida tão medíocre. Porque a nossa vida, meus irmãos, se é só olhando para nós, ela é medíocre, ela é vazia, ela não tem assim um significado. E às vezes a gente pensa, não, mas é que eu não encontrei ainda uma realização. Por isso que eu não trabalho na igreja, por isso que eu não trabalho em nenhum ministério, por isso que eu nunca fiz nada, é que eu estou esperando a realização. Posso te falar uma coisa? Não busque a realização. O servir está na necessidade. Tem uma necessidade? Não é que vai me realizar. Quem aqui já teve bebezinho? Você acorda realizado às 3 da manhã para dar mamar? Não. Mas existe uma necessidade. Se eu não levantar, essa criança morre de fome. Então não é questão de realização. É questão de suprir uma necessidade. Na obra de Deus é a mesma coisa. Aqui tem uma necessidade, nós temos necessidade de ministério infantil. Ah, mas eu não sei. Meus irmãos, você não sabe pegar um livro da Bíblia e ler uma história? Semana passada eu li para elas, não tinha preparado a aula, a Pri estava doente, me avisou, eu falei, não, pode deixar. E eu li para elas, peguei a Bíblia, abri, o livro de Paulo. E elas, nossa, nunca tinham ouvido essa história. Amaram. Criança ama a Bíblia. Então você pode ser útil no ministério infantil. Você pode ser útil dando o seu testemunho no ministério ali dos adolescentes. Falando, olha, eu já fui terrível. Hoje eu estou aqui com o Senhor. Vai contar a sua história. Você pode ser útil ao chegar na igreja e ver ali um monte de bituca de cigarro. Falar, não vou deixar esse negócio aqui não. Vou pegar a vassoura e vou varrer. Você pode ser útil onde tem necessidade. Não busque a realização. Nós não devemos ficar buscando realização, porque nós não estamos aqui para sermos servidos. Estamos aqui para servir. Amém? Nós servimos porque tem uma necessidade. E por quê? Quem é o nosso professor? Quem é o nosso professor? Quem é que nos deu o maior exemplo de serviço? O maior exemplo de serviço foi dado ali em João capítulo 13. Do versículo 1 ao 17, que eu não vou ler tudo, em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E quando ele chega, fazendo esse trabalho que era o trabalho de um escravo, e ele se agacha para lavar os pés, Pedro fala assim, não, o meu pé o Senhor não vai lavar. Que? De jeito nenhum. E Jesus fala assim, se você, aqui ó, se eu não lavar, você não tem parte comigo. É como se ele dissesse assim, se você não me deixar lavar, você não está entendendo o que é esse ministério, que é servir. E Pedro fala assim, não, então lava o corpo inteiro. Ele já era todo bocudo, né? E lá no final, no versículo 14, Jesus fala assim, pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Uns dos outros, um cuidando do outro. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas,
felizes serão os que praticarem. Jesus ensinou com exemplo. Ele nunca foi aquele tipo de líder que falava, vocês têm que servir, eu não. Ele não precisava, ele é Deus Todo-Poderoso, mas ele se humilhou e se colocou como o menor de todos, fazendo o trabalho de escravo. Não bastou ser homem, ainda teve que ser papel de escravo. E aí muitos que não conhecem Jesus, ainda tem a capacidade de falar assim, não, tudo bem, é fácil, né? Jesus serviu só por 33 anos e hoje ele está lá na glória, ele nunca mais ele vai ser para sempre servido. Hoje eu descobri um versículo que, meu Deus, eu não conhecia esse versículo e é tremendo. Para mim ele foi assim uma descoberta mesmo, uma revelação do Senhor, que eu vi ali o pastor Luciano Subirá, Lucas 12, 35 e 37, para aqueles que pensam que acabou o tempo de serviço do Senhor Jesus. Olha o que diz em Lucas capítulo 12, no versículo 35 até o 37. Vamos lá no 35. Esse aqui, se vocês quiserem grifar o versículo 37, é muito lindo. Ó. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir. Jesus, quando voltar, vai fazer o quê? Acho que vocês dormiram. O que Jesus vai fazer? Servir. Ele fará que se reclinem à mesa e virá o quê? Servi-los. Você consegue imaginar você pecador, eu pecadora terrível, sentados à mesa quando Jesus voltar e ele me servindo? Ele te servindo? Hoje, enquanto eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, você já pensou aquele estuprador, aquele assassino, que foi terrível a vida inteira, mas no último suspiro ele teve a oportunidade de se arrepender e o Senhor salvou. E ali o Senhor vai servir. E aquilo, isso aí é tão maravilhoso, isso é tão tremendo, que você entende que o servir faz parte do caráter do Senhor Jesus. Faz parte do reino do Senhor Jesus, do ministério, de tudo que Ele ensinou para nós. E se está no DNA dEle, tem que estar no meu e no seu. Não tem como eu servir não tem como eu ser filha deste Deus, que até mesmo quando voltar com toda a sua glória, vai me colocar sentado e vai servir. Como eu me acho tão importante que eu não posso servir os outros? Como eu acho que eu aqui nessa terra tenho que ser importante, a primeira, reconhecida, servida, mas servir não. Eu preciso ser imitadora de Jesus. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se eu pudesse resumir essa pregação toda aqui, gente, vamos olhar para Jesus. Se Ele veio servindo, passou o ministério todo servindo e vai voltar servindo, coloque isso na sua mente. Se você não servir na obra, você não está fazendo nada certo. Mas eu não vou perder a salvação. Não perde. A salvação, o Senhor é tão misericordioso, é graça. O que te leva para o céu? É fazer boas ações? Não. É ser bonzinho? Não. É parar de pecar? Não, porque você não vai conseguir. Você precisa ir parando de pecar a cada dia, mas você vai morrer pecador. É uma busca pela santidade, mas nós não vamos alcançar a santidade completa, porque ela está reservada somente ao Senhor. Mas eu preciso entender que apesar de não perder a salvação, que o Senhor me salva, a partir do momento que o Senhor me salvar pela graça, eu não preciso fazer as obras, eu não preciso ser serva,
Mas eu preciso fazer as obras e ser serva porque eu quero ser como Ele. Porque eu sou filha dEle. Não é para receber nada em troca. É só para imitar a Ele. E eu até nem gosto daquele termo que algumas igrejas usam de voluntário, né? Outro dia eu vi um pastor falando, por que não é legal usar voluntário? Porque voluntário é assim, eu estou fazendo demais, hein? Estou sendo voluntário. É mais do que isso, irmãos. Não é ser voluntário, é ser servo. É mais não, é menos. É menos do que isso. É menos do que ser voluntário. Voluntário é como se você colocasse uma posição assim, sou tão bonzinho que eu estou aqui servindo. Não, eu sou escravo de Jesus. No que eu posso ajudar? Eu sou o servo de Jesus. Você quer que eu limpe o banheiro? Você quer que eu faça o lanche? Você quer que eu varra o chão? Um dia uma irmã falou assim, ai Bruna, mas você também fica fazendo tudo. Canta e faz e corre lá para dar. Eu falei, tá no meu... Eu sou assim. Eu sempre fui assim, nasci aqui na igreja. Eu amo servir. Para mim não é um peso. Uma hora antes já começa a arrumar as crianças para vir. Não é um peso estar aqui na igreja. Não é um peso servir. Se alguém fala, Bruna, vai ali, faz tal coisa, eu vou na hora. Porque eu gosto. E se você tem dificuldade, não gosta, o Senhor vai colocar isso no seu coração. Tenho certeza. Porque você vai ser como Ele. Amém? E que nós possamos, então, seguir o exemplo do Senhor Jesus. E ter essa nobre função. Por isso que eu dei o tema, assim, a nobre função de ser servo. Que é um privilégio ser como nosso Senhor Jesus. Amém? Foram muitos versículos, né? Hoje, que eu dei uma rodada. Mas grava esse Lucas 12, 35 a 37. Grifa aí na sua Bíblia. Para você lembrar, se o meu Senhor vai voltar servindo, quem sou eu para não servir? Amém? Coloque-se em pé. Que nessa oração você possa pedir ao Senhor, Senhor, onde eu estou, onde eu preciso servir mais? O que tem nas minhas mãos, o que eu sei fazer, o que eu posso ajudar? Que eu possa me colocar à disposição de ajudar, de fazer algo para o Senhor. Fazer algo para o reino. O Gustavo até contou uma história de uns jovens lá de onde que era isso? Estados Unidos? Austrália. Que Deus colocou no coração deles de limpar os quintais. Então eles chegavam assim nas casas e falavam, posso limpar seu quintal? E aí, mas quanto é? Não, é de graça. Nós somos da igreja e nós viemos para cortar grama, varrer, fazer tudo o que vocês quiserem. E eles foram fazendo isso em todas as casas. Em uma das casas era uma feiticeira, satanista. E ela ficou olhando, mas que meninos doidos, eles estão aqui trabalhando o dia inteiro, não ganharam nada. Mas por que vocês estão fazendo isso? Aí eles falaram, a gente é da igreja, Deus tocou no nosso coração. Então me fala aí, onde que é a igreja de vocês que eu vou conhecer? E ela se converteu. O serviço às vezes pode quebrantar corações. Às vezes você vai fazer uma compra para alguém que Deus colocou no seu coração. Minha mãe, um dia, quando a gente era criança, ela disse que Deus tocou, teve várias situações, mas um dia Deus tocou no coração dela de levar um saco de pães na casa de uma pastora. E isso tocou tanto, quando ela abriu assim a porta, eles abriram a porta, eles estavam orando pelos pães do lanche da tarde, que eles não tinham. Então, às vezes, Deus vai colocar uma coisa doida na sua cabeça. Compra um saco de pães e leva na casa de alguém. Leva um bolo. E o Senhor vai quebrantar o coração daquela pessoa, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude, Pai, a sermos com o Senhor, querer servir, querer fazer a Tua obra o tempo todo, não só aqui na igreja, não servir apenas aqui, cantando um louvor, não apenas servir trazendo uma palavra, não apenas servir contando ali uma história, ensinando as crianças, adolescentes, ou varrendo a igreja, mas, Senhor, que a nossa vida seja um servir. 24 horas, que nós possamos servir quem está do nosso lado, ali na nossa casa, possamos servir o esposo, a esposa servindo o esposo, os filhos.
Senhor, que nós possamos agradar o Teu coração enquanto servimos os nossos, enquanto servimos a nossa vizinhança, enquanto servimos no nosso trabalho. Que as pessoas possam ver Jesus em nossas vidas pelo servir, Senhor. Nesta noite, essa palavra que o Senhor me trouxe, Pai, que possa ter significado aqui para muitos. Que muitos possam se colocar nessa posição de serem mais servos, que já estão ajudando, já têm feito tanto, mas que possa ter mais. Que o Senhor possa colocar no coração deles algo a mais que eles ainda podem fazer, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, que eu possa melhorar, ser mais serva a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, vamos. Mais, muito mais. Menos e menos e menos e menos de mim. Menos de eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
eu me constranja. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e todo seu amor eu diminua, ele apareça, com a tua glória e todo seu amor, servo de dor. Diga Yeshua, Yeshua, Yeshua. Diga para o Senhor essa noite: meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. É um aplauso para o Senhor Jesus.